Ihu! Os magnatas! Charles Morris. Parte 6. O capitalismo bandido. A noite gelada no rio Hudson cobria suas águas negras com um turbilhão de névoa branca. Em 1968, suas margens eram escuras e aquele barquinho com 2 marinheiros e 2 passageiros circulava sem rumo depois de se perder no rio encrespado. De repente, uma balsa surgiu no meio do nevoeiro como um navio fantasma, inundando o barco com água congelada e quase o fazendo afundar. Quando finalmente os marinheiros deixaram os passageiros que estavam sob a sua responsabilidade nas docas em Jersey City, Jay Gould estava ensopado e tremia dentro do seu sobretudo como se fosse um cachorro molhado. Seu sócio, Jim Fisk Jr., um homem corpulento, extrovertido e de joias extravagantes, exibia sua costumeira personalidade barulhenta e bem-humorada. E por que não? Eles tinham enganado os homens do xerife em Nova York. Havia reservado todos os quartos de um andar em um hotel. Possuíam 7 milhões de dólares em dinheiro. E Josie Mansfield, a atriz preferida de Fisk na época, que dizia-se deixava os homens bobos com sua beleza, de volumes um tanto fartos, em breve iria se juntar a eles. O dinheiro tinha sido tirado dos cofres de Eddie Hayway, apesar de a maior parte dele possivelmente pertencer à nêmese de Gould e Fisk, na época, o Comodoro Cornelius Vanderbilt. Mas se alguém rastreasse esse dinheiro até a sua origem, veria que, na verdade, ele pertencia a investidores europeus. O fim dos anos 1860 foi uma grande época cruel, indisciplinada e explosiva. A enorme injeção de gastos federais durante os anos da guerra provocaram uma disputa enlouquecida por riqueza e uma pandemia de corrupção. Todo o sistema físico, comercial, financeiro estava tenso em meio a uma competição acirrada. Mesmo quando os gastos federais se reduziam depois da guerra, entrou dinheiro estrangeiro. Entre 1855 e 1865, o investimento estrangeiro líquido nos Estados Unidos tinha dobrado. Nos 10 anos, até 1875, ele triplicou. A maior parte dele vinha da Inglaterra. A prosperidade vitoriana apoiava-se no compromisso pétreo do primeiro-ministro William Edward Gladstone com a moralidade vitoriana nos assuntos econômicos, disciplina fiscal, livre comércio, devoção firme ao ouro e baixa nas taxas de juros. O retorno nos títulos britânicos caiu constantemente de mais de 6% durante as guerras napoleônicas para 2% nos anos 1880. Mas a prosperidade estável podia ser tediosa, sobretudo para os filhos e filhas aventureiros da classe alta, que se sentiam pressionados pelos retornos modestos de seus meios de subsistência. As classes endinheiradas gananciosas foram atraídas irresistivelmente para Wall Street nos anos 1870
E para um negociante jovem e inteligente como Gold, eles pareciam carneiros enfileirados até o horizonte pedindo para ser tosquiados. Gold e Fisk foram forçados a se retirar para a austeridade de um hotel de Jersey City, porque estavam no meio do processo de arrancar uma das maiores ferrovias do país e uma das maiores empresas das mãos de Vanderbilt e dos outros acionistas da Erie. O episódio foi ainda mais chocante por ter sido concebido por Gold, ainda com pouco mais de 30 anos, e praticamente desconhecido em Wall Street, enquanto Vanderbilt era o homem mais rico e talvez mais poderoso do país, com longa experiência em mercados financeiros. Ainda assim, foi Gold quem ficou com o prêmio, apesar de Vanderbilt ter provocado tamanha devastação no processo que a ferrovia era um bem danificado quando Gold assumiu o controle. De nossos 4 jovens magnatas, Gold e Rockefeller foram os primeiros a ter sua presença notada nos anos imediatamente posteriores à guerra. Morgan, de volta à firma do seu pai, fazia rápidas aparições eventuais, enquanto Carnegie tinha deixado a ferrovia Pensilvânia e estava em busca de uma carreira, apesar de estar ganhando rios de dinheiro no processo. Em 1870, entretanto, Rockefeller já havia se tornado a figura mais poderosa do negócio do petróleo, enquanto as guerras de Erie de Gold no fim dos anos 1860 foram um ensaio para as estratégias que os transformaram no principal administrador de ferrovias nos anos 1880. Em um padrão que tornaria a repetir várias vezes, Gold assumiu o controle da Erie, explorando mercados financeiros imaturos e então desorganizando violentamente os modelos de negócios confortáveis de seus concorrentes. As guerras de preço e os investimentos em proteção frenéticos resultantes ajudaram a impulsionar o estilo de desenvolvimento ferroviário, que não poupava recursos e avançava com força, que se caracterizou com o último quarto do século XIX. Conservadores como Morgan deploravam seus métodos, mesmo quando ambicionavam seus negócios. Mas o sistema nacional jamais teria se desenvolvido de forma tão rápida sem as provocações de Gold. Ópera bufa! A ferrovia Erie foi uma saga de grandes proporções e decepções, transformada por uma conquista extraordinária. Criada por um ato especial do Legislativo em 1832 para ligar o oceano e os lagos, seus fundadores subestimaram muito os desafios de engenharia para construir uma ferrovia por entre as montanhas rochosas, cortadas por rios no oeste de Nova York. A ferrovia precisou de quase 20 anos para alcançar o Lago Erie, em um ponto a cerca de 80 quilômetros de Buffalo,
e o custo foi 6 vezes maior que as estimativas originais. A ferrovia teve uma história cheia de azar e decisões execráveis. Suas finanças eram uma desgraça permanente e seus títulos nada confiáveis. Um arroubo inoportuno de mesquinharia em 1841 não permitiu que ela obtivesse uma rota direta para a cidade de Nova York. Em vez disso, ela terminou na margem oeste do Hudson. Assim, os fretes com destino à cidade tinham de ser descarregados, fracionados e transportados por barcas a partir de Jersey City. Cruzar aquele terreno difícil com tecnologia dos anos 1840 deixou uma herança de subidas, íngremes, pontes instáveis, poucos locais com trilhos duplos para viagens seguras nos dois sentidos e a bitola errada. Uma muito larga que, infelizmente, aumentou de forma substancial o custo das linhas e dos carros. Gold foi levado para a Guerra das Erie, como ficaram conhecidas, em 1867, quando algumas das ações da ferrovia que sua corretora mantinha em nome de investimentos ingleses foram solicitadas durante uma batalha pelo controle da empresa. Havia 3 facções na luta: Daniel Drill, Cornelius Vanderbilt e um consórcio de investidores de Boston, que incluía o então presidente da Erie. Vanderbilt e Drill tinham muita estrada. Os dois estavam na casa dos 70, homens duros e incultos que tinham feito suas primeiras fortunas no negócio de navegação a vapor no rio Hudson. Nenhum deles era um modelo de conduta. Vanderbilt era um sujeito grosseiro e violento. Violar empregadas fazia parte de sua rotina habitual. E uma vez mandou sua mulher para um asilo de loucos quando ela protestou contra uma mudança de residência. Drill era um homem vil e resmungão, um inimigo cruel e aliado traiçoeiro. Enquanto Vanderbilt era um homem de negócios e um administrador de ferrovia talentoso, Drill preferia ganhar dinheiro enganando seus próprios acionistas. Alguns anos depois, Drill tentara pegar Vanderbilt em um de seus beer hard, patenteados na Erie, mas o Comodoro foi mais esperto. Nota de rodapé: Beer Raids. Drill foi por muitos anos tesoureiro da Erie. Uma de suas táticas favoritas era emprestar dinheiro para a Erie sair de uma situação difícil, normalmente provocando uma alta nas ações. Ele recebia uma nota pelo empréstimo e um lote secreto de ações. Quando as ações subiam, ele as vendia a descoberto, utilizando ações emprestadas. No momento de devolver as ações emprestadas, lançava seu lote secreto no mercado, derrubando o preço. Assim podia comprar as ações emprestadas na baixa e garantia o lucro que fizera na alta. Mesmo pelos padrões éticos frouxos da época, isso era considerado repreensível. Fim da nota de rodapé. Talvez, em respeito aos seus anos de rivalidade no transportes por barco a vapor, Vanderbilt permitiu que Drill mantivesse seu lugar no conselho da Erie, acreditando que ele iria ajudar em sua investida para assumir o controle da Erie. Ele queria suas conexões nos Grandes Lagos com a coleção de ferrovias que ele estava consolidando sob a bandeira da New York Central. O grupo de Boston estava à procura de uma conexão similar para a sua linha da Nova Inglaterra. E, além disso, ele estava desesperado pela assistência financeira da Erie. As razões de Drill para se opor em segredo a Vanderbilt, após aceitar seu favor, são obscuras. Talvez manter sua palavra fosse romper demais com hábitos de toda uma vida, especialmente quando ele podia ganhar dinheiro com transações contra a estratégia
da Vanderbilt. Mas a primeira aproximação de Drill com Gold veio por intermédio da firma de Jim Fisk. Fisk era um jovem fazendeiro da Nova Inglaterra, um ano mais novo que Gold, que era mascate e trabalhador braçal de circo antes de ficar rico, como contrabandista de algodão durante a guerra. Drill ficou impressionado com a audácia que ele entrou em seu escritório um dia com uma oportunidade de negócio. Depois de fechar o acordo, ajudou-o a se estabelecer como corretor de ações. Fisk era um sujeito engraçado e palhaço, generoso, divertido e leal, mulherengo, bom garfo e elegante. Gastava prodigiosamente em tempos bons e ruins. Inescrupuloso por completo, era um artista da desonestidade simpática. E qualquer lei ou convenção social virava uma oportunidade de transgressão estrondosa. Houve poucas duplas menos congruentes do que Fisk e Gold, mas eles tiveram uma conexão praticamente imediata. Gold deve ter identificado a inteligência astuta e o apetite por trabalho duro por trás daquela imagem de paspalho. Fisk trouxe um toque de humor aos seus empreendimentos conjuntos. Certa vez, durante uma guerra de preços de frete de gado entre Erie e New York, Vanderbilt cortou os custos para o absurdo de 1 centavo a cabeça e riu vitorioso quando seus trens se encheram de reses, até descobrir que Fisk Gold tinha assambarcado o mercado de gado e estavam ganhando uma fortuna com suas perdas no frete. Ideia de Fisk, claro. Drill procurara por Gold apenas por causa das ações que ele controlava. Sabia que mais cedo ou mais tarde Vanderbilt ia descobrir sua deslealdade e lançar uma batalha na bolsa pelo controle da Erie. Entretanto, chama a atenção o fato de que, assim que Gold entrou no jogo, ele parece ter se transformado no marechal de campo de Drill. Quando Vanderbilt, como era esperado, declarou guerra contra Drill no início de 1868 e começou a comprar as ações da Erie no mercado, Gold, em silêncio, criou 10 milhões de dólares em títulos conversíveis, títulos que podiam ser trocados por ações, que depositou na sua corretora e na de Fisk. À medida que Vanderbilt comprasse as ações da Erie, eles convertiam seus papéis e jogariam suas ações no mercado. Dessa forma, quanto mais ações Vanderbilt comprava, mais ações pareciam estar em oferta e mais o preço caía. Vanderbilt era o homem mais rico dos Estados Unidos, com uma fortuna avaliada em 100 milhões de dólares. Mas sua riqueza estava imobilizada em suas empresas, e conforme aumentavam suas opções de compra, os joelhos do Comodoro visivelmente se curvaram. Nota de rodapé. Vanderbilt, como a maioria dos grandes operadores, tomava dinheiro emprestado para comprar ações de seus corretores, que ficavam com as ações como garantias do empréstimo. Quando os preços das ações caíram, Vanderbilt teve de fazer depósitos em dinheiro para manter o valor da garantia do empréstimo. Eram grandes somas de dinheiro. A atualização dos valores de moeda, com um intervalo de quase 140 anos, é sempre aproximada, mas a regra prática para o fim do século XIX é multiplicar por 12 ou 13. Então, 10 milhões de dólares transformam-se em 120 ou 130 milhões de dólares. Em outro parâmetro, em 1869,
10 milhões de dólares era cerca de 0,15% do PIB, equivalente hoje a cerca de 17 bilhões. Quando o corretor pede ao cliente cobertura financeira para as operações com margem, isto é, parte do valor de uma operação a termo na bolsa depositada pelo comprador como garantia de liquidação do negócio no prazo acordado. Fim da nota de rodapé. Só a ideia de sua bancarrota fez com que toda Wall Street tremesse em silêncio. Surpreendido pelos acontecimentos, Vanderbilt percebeu a estratagema de Gould e solicitou a um juiz amigo, o Tammany George Barnard, uma ordem judicial contra as emissões de títulos conversíveis. A legislação que criou a Erie especificou meticulosamente o seu capital autorizado, mas a Gould tinha argumentos para defender a legalidade dos papéis. Enquanto isso, Drill, Gould e Fisk estavam à procura de outros juízes para conseguir suas próprias ordens judiciais. Mas Vanderbilt foi o mais rápido a chegar à corte e finalmente conseguiu uma ordem de prisão para todo o conselho da Erie, o que motivou a fuga tarde da noite para Jersey City. A aventura aquática no Hudson foi um tanto desnecessária. Naquele dia mais cedo, Drill partira em uma barca comum, mas Fisk insistiu que ele e Gould primeiro deviam fazer um jantar magnífico no Delmônicos, para que ele pudesse divertir seus amigos com histórias da derrota de Vanderbilt. Agentes dos xerifes estavam nos seus calcanhares quando eles enfim correram para a Bahia e recrutaram o primeiro barco que acharam. Durante um tempo, a estratégia de Jersey City pareceu quase um sucesso. Vanderbilt estava gemendo sob o peso de suas opções de compra, enquanto o preço das ações da Erie estava em queda livre. O processo legal estava congelado no mesmo lugar. Juízes adversários dos dois lados tinham indicado interventores, mas Gould, Fisk e Drill tinham o dinheiro e todos os instrumentos corporativos. Fisk, é claro, instalado no hotel com sua Josie, estava aproveitando muito a vida, com uma conta de despesas sem limites. Mas Drill estava muito ligado ao Wall Street e Gould sentia falta da família. Depois de um mês, Gould encheu uma mala de dinheiro e levou-a consigo para Albany. Ele foi preso por um breve período, mas com a ajuda de propinas daquela mala, ficou fora da cadeia e montou um escritório em um grande quarto de hotel para receber os legisladores. Representantes de Vanderbilt abriram seus escritórios em outro hotel. Gould e sua mala eram muito convincentes. Em menos de uma semana, a legislatura aprovou uma lei retroativa que autorizava as manobras financeiras da Erie. E ele tinha comprado o juiz de Vanderbilt, que emitira a ordem de prisão, permitindo que retornasse à cidade livre e triunfante. Um diário mantido pelo auditor da Erie, funcionário de longa data de Gould, mostra que Gould e Fisk distribuíram quase 600 mil dólares durante a primavera e verão de 1868, ou cerca de 7 a 8 milhões de dólares em valores atualizados, em despesas jurídicas e similares. Entre os beneficiários importantes estavam William M. Boss Tweed, que também era um senador do estado, e Peter Sweeney, o braço direito de Tweed. Forçado a fazer a paz,
Vanderbilt finalmente conseguiu arrancar um pacote de dinheiro e de recompra de ações no valor de cerca de 9 milhões de dólares, limpando o tesouro da Arry. Uma Arry sem recursos não interessava a Drill, por isso ele abriu mão de seu assento no conselho com Vanderbilt e o grupo de Boston. As eleições no outono devolveram o conselho a Gold, incluindo tanto Tweed quanto Sweeney. Gold foi nomeado presidente e logo nomeou Fisk controlador. Fisk, Gold e um advogado complacente, Franklin Lane, formaram a maioria do comitê executivo, deixando Gold na prática no controle total da Arry. Nos 7 anos desde que Jay Gould chegara em Nova York como um ex-curtidor quase falido, tinha progredido muito. Ele estava com 32 anos de idade. He's up and he's down and he only smiles when the market's strong. I spent my whole week's wages in Las Vegas on Saturday night. I won't never grow a portfolio, but yeah, that's alright. Well, I'm gonna live and laugh and love just for a bit. Take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Gold e Fisk logo aumentaram o porte de suas fraudes. A sede da Arry foi mudada de um local apropriado na parte baixa de Manhattan, perto do rio, para escritórios alugados na Uptown, em um teatro de mármore, que pertencia a Fisk e a Gold, comprado com dinheiro da Arry. Para Fisk, era um sonho adolescente de paraíso. Ele esbanjou uns 2 milhões de dólares em reformas e em redecoração. Divertiu-se com as coristas lá de baixo e torrou o dinheiro da Arry para sustentar seu novo papel de empresário teatral em meio expediente. Uma casa para Josie Mansfield, convenientemente localizada na mesma rua, fazia parte do pacote. Entretanto, ao contrário de Fisk, Gold na verdade estava interessado em administrar a Arry. Mais importante, ele tinha uma estratégia. Mesmo em seu estado gravemente ferido, a Arry era toda a plataforma que ele precisava para dar lições ao resto das ferrovias do Nordeste, incluindo a New York Central de Vanderbilt e a famosa Pennsylvania, sobre o que realmente se tratava os negócios dele. Me gusta mucho. O corsário ferroviário. O preço dos assentos nos aviões é a razão para que a executiva moderna em viagem de negócios seja espremida em uma poltrona do meio ao lado de um avô, que pagou 1/5 do preço pelo mesmo bilhete. Quase todos os custos de um voo comercial estão incorridos quando o avião decola, independentemente de quantos passageiros estão a bordo. Como toda receita extra é quase margem de lucro pura, faz sentido encher as poltronas vazias por praticamente qualquer preço. E as empresas aéreas usam modelos de precificação que ajustam as tarifas de uma forma contínua para garantir o máximo de ocupação e carga. Com o fim do controle de tarifas nos anos 1970, os preços mergulharam vertiginosamente. As milhas voadas decolaram e a maioria das empresas está constantemente se equilibrando na beira da falência. A economia das ferrovias é a mesma das empresas aéreas, e Jay Gould pôde tê-la compreendido com mais rapidez e clareza que qualquer outro. A resposta mais comum na época para as guerras de preços era a formação de pools, ou acordos de preços da indústria, que sempre acabavam por desmoronar devido às trapaças. Em vez disso,
Gold esperava controlar os preços com a criação de monopólios sobre regiões naturais de comércio. Praticamente assim que assumiu o controle da Erie, começou uma série agressiva de sondagens com a intenção de estabelecer o controle da Erie sobre uma grande faixa de território que se estendia para o oeste, a partir da cidade de Nova York, abarcando as regiões de carvão, ferro e petróleo do norte e do oeste da Pensilvânia, e as regiões agrícolas e de processamento de alimentos a oeste e sul de Chicago. Havia 3 linhas-tronco para o oeste na disputa deste ambicioso corredor de tráfego entre o meio-oeste e a costa leste: a Erie, a Pensilvânia e a New York Central de Vanderbilt. Cada uma delas controlava rotas que mal cobriam metade da viagem entre a costa e Chicago. A segunda perna podia ser feita por qualquer uma das 4 linhas, uma das quais já tinha uma relação de trabalho próxima com a Erie. Das 3 restantes, todas elas pastiches de rotas menores, uma tinha leve queda para New York Central, enquanto as outras 2 eram aliadas da Pensilvânia. Se todas as 4 rotas fossem dispostas em um mapa, elas seguiriam em 4 linhas paralelas, com a mais ao norte acompanhando os Grandes Lagos e a mais ao sul atravessando a parte central da Pensilvânia. Mas, de um jeito ou de outro, todas ofereciam conexões viáveis para Chicago e os campos de grão do oeste para qualquer das 3 linhas do leste que as controlasse. É curioso como, apesar de suas conexões com a oeste serem cruciais tanto para a Pensilvânia quanto para New York Central, nenhuma delas tomou qualquer medida especial para defendê-las. A Pensilvânia tinha mesmo se livrado de suas participações na conexão com o oeste. Seus executivos se orgulhavam de manter as dívidas baixas, de ampliar as linhas com cautela e de guardar dinheiro. Nos dias anteriores a Gold, isso era um exemplo de boa administração. Os cabeças das ferrovias eram como generais em tempos de paz, que mantêm suas tropas alimentadas e seu equipamento em funcionamento, mas não têm a mínima ideia sobre manobras estratégicas ou posições vantajosas. Gold resolveu investir sobre as 4 pernas para o oeste ao mesmo tempo. Como não confiava em contratos ou acordos de trabalho, precisava do controle executivo, o que era obtido por meio de arrendamento ou compras diretas. O problema é que ele não tinha dinheiro. Fechara com Vanderbilt o acordo da Erie apenas poucas semanas antes, e ordens judiciais e processos ainda estavam zunindo ao seu redor, como se fossem bolas de beisebol. Mas a falta de dinheiro nunca intimidara Gold. Ele podia, por exemplo, simplesmente comprar procurações, o que era possível no século XIX. Por um preço pequeno, Gold teria o direito de voto referente às ações por um período limitado. Um segundo truque era usar sua corretora para pegar emprestado grandes quantidades de ações antes de uma eleição do conselho e votar por elas por meio de corretores. Haveria muitos outros, uma manobra atrás da outra, enquanto Gold, sem fazer força, criava novos artifícios conforme a ocasião exigia. Seu padrão habitual era mover-se em silêncio, comprar ações por meio de várias contas de fachada, então surgir de repente em posição de controle, normalmente pouco antes de uma eleição de conselho. Ele quase conseguiu. Seu primeiro passo foi investir na nota já estabelecida da Erie para o oeste, a Atlantic e Great Western, com um arrendamento de longo prazo. Então, em apenas alguns meses, uma série de ações combinadas rápidas, mas bem disfarçadas, sobre as ações de uma dúzia de ferrovias diferentes, o deixaram à beira de erguer um muro sólido que bloquearia todo o acesso de Vanderbilt e da Pensilvânia ao oeste.
Ele tinha obtido o controle total não apenas das rotas para o oeste da Pensilvânia, também controlava cerca de metade das linhas de conexão da New York Central e estava prestes a assumir o controle de todas as outras. Um pouco mais de tempo e todos os principais serviços ferroviários, para dentro e para fora do coração das áreas americanas, produtoras de grãos, ferro, aço e petróleo, estaria nas mãos de Gold. Vanderbilt e a Pensilvânia podiam construir mais linhas, é claro, mas isso levaria anos. Até lá, iriam pagar um grande tributo a Gold. Em meio à sua Blitzkrieg contra Vanderbilt e a Pensilvânia, Gold também fez uma operação para tentar obter o controle de uma pequena linha férrea, a Albany e Susquehanna, que não estava prevista. Isso marcou uma das primeiras aparições de Pierpont Morgan como banqueiro de ferrovias. Pierpont conseguiu derrotar as forças de Gold em uma batalha picaresca, que envolveu emissões de ações questionáveis, a guerra habitual de ordens judiciais, a propulsão de Jim Fisk e uma trupe de capangas de uma reunião de acionistas e uma batida teatral de locomotivas no meio do território em disputa. É questionável que Jones tivesse alta consideração pelos esforços de seu filho, pois o J.S. Morgan e Corporation era o banco de investimentos da Erie, e a empresa de Pierpont, claro, também era parte integrante na rede de Juniors. É de se perguntar se Gold teria obtido sucesso contra Vanderbilt e a Pensilvânia se ele tivesse se movido por um pouco menos de habilidade, ou sem a mesma velocidade cegante e golpes impressionantes. A forma como agiu fez com que administradores de todas as empresas se sentissem atacados. Mesmo a Pensilvânia foi arrancada de seu torpor com um choque. Tom Scott conduziu a acusação formal da Pensilvânia na legislatura de seu estado natal, que, nas palavras de um historiador, sempre praticou o mercantilismo estadual, quando se tratava da sua empresa favorita. O dinheiro da Pensilvânia corria a rodo para garantir que os acionistas votassem contra Gold e induzir a legislatura, na verdade, a declarar ilegais as aquisições de Gold. Foi a mesma história em Ohio, onde tribunais e a legislatura uniram forças para impedir suas aquisições mais a oeste. Como Gold tinha demonstrado amplamente em Nova York, na falta de um projeto nacional de leis de valores imobiliários, as legislaturas estaduais podiam torcer os resultados como desejassem. No verão de 1869, com suas guerras das ferrovias eclodindo por todos os lados, e o resultado ainda pendente e equilibrado, Gold lançou ou foi arrastado para o infame Gold Corner, de Fisk Gold. Nota de rodapé. Corner. Situação em que um investidor ou grupo de investidores controla a maior parte da oferta de uma ação, título ou commodity, podendo influir decisivamente sobre suas cotações. Um corner, ou assambarcamento do mercado, acontece quando há uma compra volumosa de papéis ou commodities, que dá ao comprador o controle dos preços, e então aqueles que venderam a descoberto têm de pagar cotações extremamente elevadas para honrar seus contratos. Apesar de considerada ilegal na maioria das bolsas de valores, esta prática continua vigorando. Fim da nota de rodapé.
um dos episódios mais notórios da história financeira dos Estados Unidos, que demonstra não apenas o rasgo autodestrutivo de Gold, mas também a ilegalidade dos mercados financeiros americanos após a Guerra Civil e a corrupção escancarada. O Gold Corner fixou para sempre a imagem de Gold como o gênio do mal de Wall Street. E, ainda pior, da perspectiva de Gold, destruiu um aliado importante em suas guerras das ferrovias, o que acabou por fazer com que a balança pendesse contra ele. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir, meu jovem magnata. Te encontro na próxima leitura. Até lá, man. Goodbye, boy. Bye, girl.